Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Falcão e apresento o programa Campus no Ar, aqui da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Neste programa, você confere os melhores projetos audiovisuais dos alunos de comunicação da Universidade Metodista. E a pergunta de hoje é: você conhece alguma literatura que nasce da periferia? Se você não conhece, vai conhecer já já. Roda o VT! Poesias, literatura e sarau. É a cultura se manifestando nas partes mais carentes da sociedade. Adicione questões sociais, linguagem específica e muita dedicação, que você tem o documentário A Força da Palavra, a vez da literatura da periferia. Periférica, marginal, é um grito da periferia. A literatura é um mundo vasto. A gente quer um mundo melhor, então acho que a literatura quer isso também. Na verdade, ela veio para abrir o leque. A literatura hoje ela é a expressão da cultura de periferia mais importante. Como é que diz? Você invadir um espaço assim, pacificamente, né? Falar, não, isso aqui é o meu território. Acho que a periferia hoje vive a primavera de Praga. Eu sou o que sou graças aos livros. Se não fossem os livros, eu estaria no mínimo sentado no sofá assistindo Faustão e no máximo a 7 palmos abaixo de teto. Acho ótimo que a gente tenha chegado a um momento em que a periferia possa ter a sua voz direta na literatura. Mas é uma guerra, né? Eu vejo até como uma afronta, né? Eu acho revolução, né, meu? Porque é uma possibilidade de olhar para a periferia para além do estereótipo da pobreza e da violência. Temos madames no farol e sim, queremos ter os mesmos direitos das madames. E é por isso que a elite tem. É a mudança de paradigma, né? Porque a gente sempre enxergava a literatura, a gente sempre enxergava essa coisa de sarau, esse movimento de sarau como algo muito elitizado, né? Uma coisa padronizada dentro do espaço acadêmico, né? Então, ela forma novos leitores por meio dos saraus, então Nós somos protagonistas dessa história. Tá no meu currículo, tá no coração, tá na veia. Aqui a poesia na brasa, mesmo se não assoprar, incender. As metáforas são necessárias para desqualificar o movimento emergente. Sempre a mesma. Não sabe escrever, é um fenômeno sociológico, não tem conteúdo, enfim. É sempre a mesma metáfora. A do iletrado, seja rico, seja pobre, porque a poesia marginal era de alta classe média e era também iletrada, não sabia escrever, era garotada maconhada. talvez essa literatura marginal, ela veio, inclusive, não só para excluir a literatura clássica, mas inclusive ela integra muito. Concordo com o Milton Santos quando ele fala que a periferia precisa criar sua própria identidade. Não é mais alguém de fora que está contando o que acontece na periferia, na favela. A grande questão aí é assim, né? Você perder a sua essência e para conseguir conquistar um determinado espaço. Mas que é uma verdadeira epidemia que acontece em São Paulo. Existe sarau em todo lugar e cada vez tem mais. Tinha uns 4 saraus, assim, até 2005. 4 ou 5 no máximo. Depois se expandiu muito. Sarau da Corrente é 2007, Sarau da Brasa é 2008, Sarau da Demar é 2008, Sarau Mesquiteiros tem 2 anos, e assim vai. Entrada franca. Quem começou isso aí, né, foi o Sérgio Vaz. E a sacada dele de fazer no bar e o dono do bar entender foi muito louco, né? Isso é revolução, fazer as coisas acontecerem. A gente já está garantindo para essas pessoas que estão aqui, né? Todas as crianças da ocupação São João têm a oportunidade de participar da biblioteca. Ao longo do tempo a gente percebeu que só o sarau
assim, não dava pra gente implantar a cidadania. Já que a gente não conseguiu desempenhar um centro cultural, então vamos transformar um lugar comum, a Quebrada, num centro cultural também. O cinema é bem-vindo, o teatro é bem-vindo, a arte plástica é bem-vinda. E eu posso afirmar com certeza que a gente tem pelo menos 10 obras muito importantes. A classe média acaba tendo curiosidade em conhecer o que para eles já foi muito mais distante. A internet passou a ser uma aliada. Diminuiu essa distância. O independente ele tem que correr atrás, né? Não pode se acomodar. Eu continuo vendendo meus livros de mão em mão, né? Agora a gente criou um selo literário, um por todos, as edições um por todos. Então, a Global foi muito feliz de criar uma coleção chamada Literatura Periférica. É natural, todo escritor que está começando agora, seja ele bom ou ruim, e ele mesmo publica o seu livro, né? Seja com patrocínio, seja com dinheiro do próprio bolso. Não, geralmente cada autor ficava com 80%, 70% da tiragem e ia esgotando os seus rolês. Então não é porque eu também cheguei na Global que eu dei uma estacionada e fiquei esperando, né, as livrarias me chamarem, as universidades me chamarem para fazer palestras. A palavra-chave da revolução hoje é a palavra ocupação, né? Mas acho que é assim, você ocupar sempre 10%. Porque assim, a gente tem os programas Minha Casa Minha Vida, tem Bolsa Família e tudo mais, mas precisa ter bolsas cultura, né? Você vai ficar a vida inteira dizendo que você ocupa um bar, porque transformar um bar no centro cultural? Você vai ficar a vida inteira dizendo que antes diziam que a gente não sabia ler e estamos escrevendo um livro? A gente tem que os livros que estão sendo feitos na periferia têm que ser analisados. Tem que ser colocados à prova da crítica. É o espaço do morro invadindo a escola. Nossos livros tabelando entre os alunos como um belo toque de bola. É rabiola estirante, cortamos ditos gênios na mão. Nosso cerol é composto com educação. A linguagem dessa literatura é uma linguagem inovadora também, porque ela alarga muito a lexia, o vocabulário literário. Ela traz de outros lugares, ela traz alguns vocabulários de raiz, ela traz muita coisa pop. Não se trata apenas de um movimento, não se trata apenas de práticas culturais. Ali tem propostas estéticas, ali tem conteúdo, tem algo a se analisar permanentemente. A gente está sempre preso às regras da sociedade. Então a gente discute muito pouco arte, de fato, e muito mais acesso à arte e o que essa arte representa para cada indivíduo. Isso não é discutir arte, né? É discutir acesso, é político quase. O que era Carolina, por que ela escreveu aquele livro e na adaptação dela a esse estilo de vida aqui, né? Porque foi uma coisa muito repentina. É muito difícil pensar o escritor desse sem preocupação de mudança nenhuma. Aí chegando lá no barraco dela, que ela me mostrou um monte de cadernos, eu peguei o primeiro e já vi que aquilo continha um texto importante. Né? Pela leitura de 10 linhas já dava para perceber que ela tinha uma força narrativa muito grande. A literatura salva, continua me salvando e vai salvar outras vidas também. Buscar esse lance das nossas raízes, da oralidade, da africania que tem aqui não só na Brasilândia, mas no Brasil, em São Paulo, principalmente nas periferias, né? Eu acho que quem nasce na periferia, na favela, no subúrbio, ele já tem contra si o mundo. Então, se você está falando de periferia, se você está falando de coisas, está falando de pobreza, está falando das minorias, está falando do negro, da mulher, do homossexual, se você está falando sobre a cultura marginalizada, você é um escritor marginal, depende da estética. Vem do pó, vem do poesia. Vem do pó, vem do pó, vem do poesia. Tem papel de 10, papel de 15, papel de 20,
com dedicatória do autor ainda vivo. Você abrir um livro para ler é uma atitude. Num local onde nem o direito à moradia é garantido. Ocupa de novo as arquibancadas nos dias de carnaval, ocupa Moinho, Pinheirinho, ocupa Binho, teu bar e teu sarau, ocupa o quintal e a cidade, nota, cota, ocupa a universidade. As pessoas condenam o cacto por ele ter espinhos, mas se esquecem que é o deserto que nega água. A literatura existe de qualquer forma, em qualquer lugar, independente da classe social, da idade. Então, essa história de ficar botando tudo nas caixinhas, esse negócio nunca foi bom para nenhum movimento cultural. Acho que eu escrevo para me vingar do passado, para me vingar da pobreza, para me vingar do racismo, da homofobia, da violência contra a mulher, da violência policial, da fome. Eu gosto de acreditar que todas as pessoas têm algum talento, algumas pessoas têm o talento para poesia, e elas podem viver na periferia ou não. A coisa boa não tem jeito, alguém vê, ela precisa ir pro mundo, o que é bom tem que ir pro mundo, é uma coisa natural. Não tá mais pra você ficar reclamando, governo isso, governo aquilo. Eu não sou um cara de ficar reclamando, pode fazer. Eu acho que o que a gente faz aqui é porque a gente tá cansado de ficar reclamando. Se a gente fosse esperar pelo governo federal, municipal, estadual, a gente não teria feito o que a gente faz. A minha arma podia não ser a literatura, podia ser uma outra arma. E eu podia fazer outras pessoas de vítima. Ele faz a expressão individual, ele faz sua arte, mas sua arte é um recurso para outra coisa também, para transformar no mínimo a sua comunidade. E seus manos, seus pais, há uma horizontalidade aí, há uma solidariedade aí. Se a voz do povo é a voz de Deus, afirmo, sou ateu. Eu não quero que todo mundo se torne escritor como eu me tornei, mas eu quero que todas as pessoas se tornem leitor como eu me tornei. Né? Colocaram à tona, trouxeram à tona essa produção literária da periferia no sentido da coletividade. Se tratava de uma ação conjunta que colocava em cena esses novos escritores e essa nova produção literária. Considerando que é um factoide político e que é uma coisa cujo interesse está na origem de classe e não na estética. Que a literatura periférica, ao se definir como periférica, ela tem uma questão muito forte, quer dizer, só dá para dizer que é de literatura periférica alguém que é da periferia. Eu acho que tudo que eu faço vem da minha indignação, assim, de olhar, de amar o bairro, de falar, não, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. Então, você fazer as coisas, sonhar com as mãos. Você entendeu? Eu não sei definir isso exatamente, mas eu acho assim, enquanto eu tô pisando nesse terreno aqui, tô aberto a troca. No sarau, existem pessoas da classe média alta, pessoas da classe alta, misturadas com pobres ou favelados. Num jogo de futebol, você vê a mesma coisa. Você vê os pretos, os brancos, os ricos, os pobres, os medianos lá curtindo o mesmo momento, dividindo o mesmo espaço e sentindo a mesma emoção. Quebra essa barreira aí, quando a arte está sendo feita. As calçadas frias da cidade são cobertas por um tapete estranho. Gente, é tão estranho que a gente pisa e não vê. A literatura é capaz de transformar a realidade porque ela transforma o ser humano. E é o ser humano que transforma a realidade. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. É preciso nunca ter medo. É preciso sempre ter a coragem para dizer. Carlos Marinho. Meus olhos sentem falta de novas paisagens. O sol que me aquece como brasa. As estrelas e constelações me seguem. Não quero mais pés. Eu quero ter asas. É muito interessante isso. Como é que você exclui, como é que você silencia uma tendência forte que começa a emergir com visibilidade. Você não pode dizer que não existe hip hop, é uma maluquice. Então é melhor dizer que seja sociólogo, que é um fenômeno de sociologia, não é um fenômeno literário.
literária é para aquele mundo branco, entronizado, aquela elite, aquela torre de marfim. Vamos sentir do Oriente que eu conheço lugar aonde não tem senhor, aonde não tem sinhá. E o nego pode comer o que o nego plantar. Onde morrer é melhor, viver pra nós é lutar. Acontece o que acontecer, nós estamos indo pra lá. Mesmo que eu tenha que cruzar terras e mares, eu vou pra Palmares, eu vou pra Palmares. Mesmo que no caminho me sangrem os calcanhares, eu vou pra Palmares, eu vou pra Palmares. Mesmo que os inimigos contra nós sejam milhares, eu vou pra Palmares, eu vou pra Palmares. Enfrenta os babagatos, Afonso Tavares, eu vou pra Palmares, eu vou pra Palmares. Supusemos aqui. Tá fora. A internet ela dá isso, né? Ela dá esse suporte. E tanto para você divulgar como para você colocar suas ideias e para você ter acesso a outras coisas. Enquanto a geração da época da ditadura militar, década de 60, década de 70, são conhecidos como uma geração da utopia, né? Estilo esse sonho utópico, a gente é conhecido como uma geração do revolution, né? Tudo isso faz parte de um processo. Esse processo é mais importante do que os rótulos que a gente dá para cada etapa desse processo, que a gente chama de vida. Peguei tudo que a sociedade me ofereceu: escola pública, saúde pública, transporte coletivo, esgoto a céu aberto na infância, roupa que a minha mãe ganhava das patroas. Juntei tudo isso, bati no liquidificador e sobrou eu. A gente só cresce, aprende a ler e gosta de ler, você nunca vai esquecer. E eu sempre volto, tem livros que eu sempre volto a ler, como O Alienista, do Machado de Assis. Poesia dos Deuses Inferiores, do Vaz, é um livro que marcou bem. Poxa, o primeiro livro que eu li deve ter sido O Menino Maluquinho do Ziraldo, assim, pelo menos é o primeiro que me marcou. Ele era muito pouco texto e tinha os desenhos, e ainda era preto e branco, dava pra colorir. Foi o primeiro livro que eu lembro, assim, que eu tive de cabeceira. Comecei a ler, assim, bastante mesmo, ter contato com a literatura, a partir até dos clássicos. Então, foi no meu terceiro colegial. No final de 2012, dia 1 de dezembro de 2012, eu completo 10 anos, quando eu peguei de fato o meu primeiro livro para ler, né? Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada. A Carolina era uma pessoa que sonhava ter um livro para ela, isso aí eu vi depois. Era um sonho que vinha de longa data. Um dia eu saí com o propósito de tirar minha carteira de trabalho para ser registrado como cobrador de lotação. E assim que eu terminei o meu dia de trabalho, eu fui até o Poupatempo de Itaquera para tirar minha carteira de trabalho, embarquei no trem, sentido Suzano, e me bateu o desespero para eu ler alguma coisa, né, para passar o tempo. E a única coisa que tinha na minha mochila era a carteira de trabalho. Então eu comecei a ler os direitos e deveres do empregador, do empregado. Quando menos percebi, eu tinha chegado na estação de Suzano. Eu falei, caramba, esse negócio de ler é muito bom, né, porque passa o tempo. E eu já frequentava alguns desses saraus, já participava desses grandes encontros, né, onde a gente conversava com os autores, né. E começou assim, 17 pessoas, fazendo poesia um para o outro, que começou tudo o que está acontecendo. E hoje a gente faz um sarau aberto à escola, que é o Sarau dos Mesquiteiros, mas que começou dentro de sala de aula. Eu levando alguns livros meus inicialmente, pegando alguns livros da escola, uma vez por mês parando as aulas e fazendo um sarau. Eu cresci no meio do rap e do samba aqui na Brasilândia, né? Então, quer dizer que até mesmo o que eu escrevo, o que eu leio hoje, está muito relacionado a essa musicalidade, né? Como um bom lugar, creio que tudo vai ser paz com amor e bem. Comecei a estudar a produção literária da periferia em 2003. Naquela época, se o que tinha alcançado visibilidade, se os debates acadêmicos e mesmo na imprensa que haviam sido promovidos, eles foram promovidos em torno das revistas, caros amigos, literatura marginal. Se depender da pessoa, ela consegue chegar onde ela quer, mas se a gente for só depender da educação dos governos... Essas revistas são um marco para a gente pensar o movimento de literatura marginal, inclusive porque elas colocaram em cena uma série de escritores da periferia, porque
porque elas trouxeram à tona novos debates em torno da expressão literatura marginal, debates diferentes daqueles que a gente conhecia. A infância, a juventude, é a fase onde nós somos mais sonhadores, somos mais criativos, temos menos rédeas, menos medo de errar, e a gente afasta. Eu não descobri na escola que o Machado de Assis era negro, eu descobri depois. Nas aulas de literatura do colegial, isso não foi falado. Para começar a conversa, vamos ler Dom Casmurro até semana que vem, e você vai ter uma prova, um questionário com 15 questões, a gente vai ver se você decorou, porque mais do que ler, você tem que decorar, entender e tal, tem que decorar o que é, quem são os personagens e tal, porque eu vou fazer perguntas muito pontuais sobre esses personagens. Isso é pedir para a pessoa ter ódio de literatura, de livro. Também é um grito do ser humano que está de saco cheio de alguma coisa, mas não é só isso. Quer a luta? Muito barulho aí, cadê? Você sofre tanto com a mediocridade que está aí, né? Então a gente não tem como dizer, né? Falar, participar com outras vozes também. Eu escrevo sempre pra mim, é como se fosse uma autoterapia, é terapia. Eu tenho que fazer isso porque senão eu saio da minha taxa de normalidade. Será que é isso mesmo, né? Será que eu quero ser escritor? Será que eu quero levar isso ali ou eu só quero plantar árvore, fazer um figo e escrever um livro, né? Eu tento não pensar muito nisso, pensar nessa história de que a arte que eu faço está condicionada ao lugar de onde eu vim, e sim, muito mais ligado à experiência que eu tive desde que eu cheguei aqui. O mundo é de quem faz. Acredite em você. Continue caminhando. Vai onde tiver que ir. Na casa do pai há várias moradas, galáxias, mundos, guetos e quebradas. Vejo a arte na evolução da mão. Quem inventou a roda e bateu lata na estação? Ao som do box que não para de tocar, vivemos um matrimônio entre as ondas e o mar. O princípio inteligente eu encontrei no tênis, no vinil, no microfone e no spray. As águas vivas do amor universal, H2O, hip hop original universal. Porque os pássaros também são MCs. Valeu, Sarau! Todas as formas de poesia são muito bem-vindas. E como foi dito, é preciso nunca ter medo, é preciso sempre ter a coragem de dizer. Então nos diga o que você achou desse episódio nas nossas redes sociais. E não se esqueça de conferir nossos outros programas no nosso site, canalmetou.com.br. Até o próximo programa. Até lá!